Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, professora Simone, sextos anos. Então, agora, nós vamos para a aula 5, tá? A aula 5, ela vai estar na página 8, no finalzinho da página 8, tá? Então, olha lá. Aula 5, gênero textual agora, entrevista. Lembrando que nós vimos gênero textual notícia, gênero textual reportagem. Objetivos da aula: produzir notícia com entrevistas, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Atividade 1. Nós vamos fazer uma adaptação, por quê? Porque nós estamos vivenciando uma pandemia. Então, não tem como vocês estarem entrevistando um colega de sala. O que nós vamos fazer? Você vai escolher uma pessoa da sua família ou que tenha contato na sua casa, tá? Então, olha lá. Você deverá realizar uma entrevista com uma pessoa. E depois vocês devem trocar e o seu colega fará a entrevista com você. Ou seja, essa parte não vai ter, tá? Então, o que vocês vão fazer? Você deverá realizar uma entrevista com uma pessoa de preferência que conviva com você na mesma casa, ou seja, pode ser uma pessoa da família, tá? Para que você não tenha contato com um colega, porque nós estamos vivenciando um momento, né, que nós temos que ter muito cuidado. Pergunte à pessoa qual é a opinião dela sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo. O que quer dizer isso? Se ela é uma pessoa racista, se ela acha que nós não devemos discriminar uma pessoa por sua raça, que se ela acha que a luta antirracista ela é válida, ou seja, é importante que as pessoas vão aos meios de comunicação, às mídias, televisão, jornal, revistas, internet, e sempre, né, ficam conscientizando as pessoas de que racismo não está com nada. Fique atento às respostas, tome notas ou grave o que a pessoa disser. Então é o seguinte, você pode fazer por escrito ou você pode gravar a entrevista, conforme você preferir. Em seguida, escreva uma notícia, resumindo a opinião do entrevistado. Não se esqueça de colocar entre aspas, caso esteja citando exatamente o que ele falou. Então, você vai primeiro entrevistar a pessoa, tá? A professora vai fazer um esqueminha, caso você queira seguir para entrevistar, né? Você vai ser o entrevistador e vai ter o entrevistado. E depois, vocês vão escrever uma notícia. Então, por exemplo, se você for entrevistar a sua mãe, então, mulher diz que é importante você lutar por, vamos dizer assim, por questões antirracistas. Maria do Carmo, 50 anos, dona de casa, disse que é importante que as pessoas se conscientizem sobre a importância de não ser racista, ou seja, todos somos iguais. Segundo ela, abre aspas, aí você coloca o que ela achou, né, disso, uma fala dela, como nós vimos lá no texto anterior, tá bom? Aí, tá? Vocês vão fazer como dever de casa essa, como se diz assim, atividade, tá? Vou passar todo o esquema depois para vocês, podem ficar sossegados. Aí agora nós vamos para a aula 6, games na pandemia, ou seja, jogos.
Objetivos da aula: identificar a ideia central de uma notícia, ou seja, o que é mais falado, e expressar opiniões sobre a notícia lida. Então, leia a notícia a seguir, retirada do jornal Joca, edição 150, de 25 de maio de 2020. Quem tiver curiosidade, é só ir no Google, colocar jornal Joca e lá, né, de acordo com a edição, vocês conseguem também encontrar a notícia. Então, vamos a ela. Games têm ações contra a Covid-19. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid-19 e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Confira alguns exemplos. Pandemia em Azeroth. Em abril, um servidor de World of Warcraft realizou o evento Pandemia em Azeroth. Os administradores inseriram um vírus contagioso no game e 7.000 jogadores foram infectados em 24 horas. Tudo de mentirinha, claro. Só conseguia se proteger quem coletava sabão para lavar as mãos do seu personagem. Assim, os jogadores aprenderam como um vírus pode se espalhar rapidamente e como se proteger dele. Fortnite. Durante a quarentena, cantores e bandas precisaram parar de fazer shows. Por isso, o jogo online Fortnite teve a ideia de criar um sistema de apresentações digitais na arena do game. Dentro do horário marcado, a partida de todos que estão online é pausada e um cantor se apresenta. O artista pode soltar poderes e até voar enquanto canta. O primeiro show digital teve 12 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. PKXD, jogo para celular, em que é possível criar um avatar, navegar por cidades virtuais e até criar bichinhos de estimação virtuais, além das personalizações tradicionais, como troca de roupas e aparência dos personagens. Agora, os jogadores têm a opção de colocar máscaras ou lenços, iguais ao que estamos usando para nos proteger da Covid-19. Perguntinha A. Qual é o tema principal da notícia? O que eles estão falando sobre o quê, né? E por que isso foi feito? B. Quem é o público-alvo da notícia? Por exemplo, se a notícia fosse sobre futebol, seria para amantes do futebol. Agora, quem é o público-alvo dessa notícia? Quem se interessa por quê, vamos dizer assim? Que elementos do texto fizeram você perceber isso? O que existe aí no texto que está sendo falado, que fez com que você já soubesse quem é o público-alvo, ou seja, quem leria ou teria interesse por esse texto, por essa notícia? C. Qual ação você achou mais interessante? Do jogo A, do jogo, né, do segundo ou do terceiro jogo? E por quê? O que chamou mais atenção? Qual jogo aí? Você acha que os games têm a responsabilidade de conscientizar os jovens sobre questões da sociedade? Por exemplo, muitas vezes nós ouvimos falar de jogos que, principalmente games aí, que eles, vamos dizer assim, incentivam, favorecem violência. Agora, esses jogos aí, né? Você acha que é importante que eles conscientizem os jovens sobre questões da sociedade? Por quê? Por que isso é importante, tá?
Então, olha, nós vamos parar por aqui, vamos fazer até a letra D e depois nós vamos corrigir essas questões, tá? Até a próxima aula. Muito obrigada!